Como saber se você tem indicação de fazer um lifting de face? É o seguinte, se você está incomodado com o rosto e o pescoço derretidos, despencados, você tem indicação de fazer um lifting de face. Por que que o rosto perde a firmeza, assim como o pescoço, ao longo do tempo? É por causa da ação da gravidade. A gravidade ela vai jogando tudo para baixo. Então o teu rosto fica com aquela cara de fofão e o pescoço acumula aquele monte de pele aqui, né? Esse monte de pelanca aqui, que é conhecido como papada, né? Então essa aí seria a indicação do lifting. Você recuperar a firmeza do teu rosto e do teu pescoço que foram alteradas negativamente ao longo do tempo. O lifting é uma palavra que significa suspender em inglês. Ou seja, é um procedimento que tem como objetivo, né, contrapor os efeitos da gravidade. Então, se a gravidade jogou você para baixo, você vai reposicionar os tecidos com a realização do lifting. Seria basicamente isso. Mas doutor, se eu estou com o meu pescoço e o meu rosto despencados, derretidos, eu tenho indicação de fazer um lift? E existem sim outros procedimentos que poderiam ser aplicados na minha situação que tivessem um efeito semelhante ao efeito que o lifting tem? Para te falar a verdade, bem diretamente, é muito difícil. O lifting é a Ferrari das técnicas de rejuvenescimento facial. Tá? Não tem nada que tenha assim uma efetividade, uma força de um lifting. Nada parecido com o lifting. Se você está num momento muito inicial da sua vida, você pode realizar aplicação de calor na face para poder esticar um pouco mais a pele, colocar uns fios de sustentação, mas não tem nem comparação com o lifting. Eu acho que a ordem das coisas deve ser a realização do lifting, que seria uma estruturação da face, reposicionar tudo que for caído, e depois, com o tempo, se você quiser manter o resultado do lift por mais tempo, aí você pode fazer a complementação com fios, com aplicação de calor local, mas é meio difícil de você ter um resultado assim muito positivo sem passar pelo lift. Infelizmente a verdade é essa, e existem muitos interesses mercadológicos e econômicos que querem fazer crer que existem procedimentos que substituem o lift, mas na verdade não existem. Eu vejo muita gente anunciando aí aplicação do ultrassom microfocado, colocação de fio de sustentação, mas é enganação pura, tá? Não tem nem comparação com o lift. Esses procedimentos são procedimentos minimamente invasivos, que têm o seu lugar, mas que não podem, não devem, em hipótese nenhuma, serem nem minimamente comparados ao lifting. Ô doutor, eu estou com o meu rosto e meu pescoço molengas, derretidos, caídos, eu preciso fazer um lifting. Qual que seria a idade recomendada para poder fazer isso? Olha, você tem duas situações básicas para poder firmar esse rosto e esse pescoço aí caídos, tá? Tem gente que opera mais tardiamente, a pessoa meio que deixa despencar tudo. Então a pessoa fica com muita pele, né? Muita pelanca na papada, com o rosto bem caído, com aquela cara de fofão. E aí a pessoa faz a cirurgia e muitas pacientes referem espontaneamente que rejuvenesceram cerca de 20 anos, tá certo? Agora, existem pessoas, né, que operam mais precocemente. Então, às vezes a pessoa não quer deixar ficar tão alterado assim, não quer ficar tão feio assim, né, tão despencado assim. A pessoa quer envelhecer com qualidade, né, preservando alguma coisa da sua beleza facial.
Então, às vezes, o rosto da pessoa já está meio mole quando você palpa, mas aquilo não tem aquele tecido sobrando ainda, como se fossem várias dobras do lençol. E aí a pessoa opera, e como a pessoa não está tão ruim assim, não deixou ficar tão ruim assim, ela não rejuvenesce 20 anos, concorda? Porque quando você, né, quer estar aqui e você está muito ruim e faz um lift, você volta um longo caminho no percurso. Então você rejuvenesce 20 anos. Mas se você não caiu tanto assim, o lift não vai te rejuvenescer tanto. Então quando você opera mais cedo, você não rejuvenesce tanto. Mas nas duas situações de operar mais tarde, com tudo despencado, ou mais cedo, quando está começando a despencar, você tem um benefício invisível que poucas pessoas sabem e que é importante que fique claro. Você, além daquilo que você vê, da melhora que você vê no outro dia, que você já rejuvenesceu vários anos, você vai envelhecer devagar. Por quê? Porque na cirurgia, você faz a incisão, descola aqui, né, o tecido embaixo da pele, puxa e sutura. Então, o rosto e o pescoço, eles ficam esticados. É como se você estivesse navegando em um barco e jogasse a âncora. Então você firma, entende? A onda no mar não consegue levar aquele barco. Você ancora os tecidos faciais. Então, além de você ter uma melhora pós-lifting prontamente visível, no outro dia da cirurgia, você já percebe, você tem que entender que você vai envelhecer muito devagar, porque a força da gravidade é o mar com ondas que vai querer tirar o teu rosto, que é o teu barco do lugar, mas o teu barco, que é o teu rosto, vai estar ancorado pelo lifting. Então a gravidade vai ter muita dificuldade para tirar o teu rosto e o teu pescoço da posição correta. O lift ele pode ser feito quando a pessoa está muito despencada ou quando a pessoa está começando a despencar no momento mais inicial, né? Mas isso corresponderia assim, a que idades essas duas situações específicas, né? Então, classicamente, o comportamento mais usual é as pessoas esperarem ficarem com o rosto bem envelhecido mesmo, para poderem fazer o lift, tá? Então, a maioria dos pacientes aí tem a partir de 55, 60 anos de idade. É claro que isso depende da genética de cada um e de uma série de fatores, né? Então, esse é o momento que você, da indicação clássica do lift, quando está gritante, quando está assim, chamando atenção, que você já está bem envelhecido, com muito tecido caído, molenga, sobrando, e aí você se propõe a realização do lifting. Agora, na outra situação, quando a pessoa opera mais precocemente, que a pessoa não deixa ficar tão ruim assim, a pessoa tem mais orgulho, a pessoa quer envelhecer bem, com mais qualidade de vida, não quer aparentar envelhecimento muito pronunciado, são pessoas que operam aí por volta de 40 anos de idade, em alguns casos até 35 anos, tá certo? Ainda mais em pessoas que fizeram cirurgia para poder resolver o problema de obesidade mórbida, né? Fizeram cirurgia gastroredutora. Aí nessas situações costuma sobrar pele para todo lado e a pessoa tem que fazer correção às vezes dos braços, pernas, abdômen, e a face também entra nesse rol de procedimentos pós-cirurgia gastroredutora para melhora da obesidade mórbida. E uma coisa também que tem feito com que o lift seja indicado em idades mais precoces é o fenômeno da fadiga do preenchedor. Então, muitas pessoas que começam a usar o preenchedor muito precocemente, né, o preenchedor distende o rosto. Depois de um certo tempo, ele é absorvido. Aí, quando absorve, você coloca de novo. Aí o preenchedor distende o rosto. É como a mulher
que teve vários filhos. No fim, aquela pele da barriga da mulher que engravidou várias vezes, ela fica molenga, ela perde definitivamente a elasticidade, como se fosse um plástico que você puxa, sabe? E ele perde a característica original dele. E isso acontece também no rosto de quem injeta preenchedores muito frequentemente. A fadiga do preenchedor, atualmente, ela está diminuindo a idade da indicação do lifting. Está com o pescoço e o rosto derretidos, despencados, quer fazer um lifting, mas está com medo de ficar com cara de artificial? Você não vai ficar com cara de artificial mesmo. Ah, mas é a minha amiga que fez, ela tem a boca puxada para trás. Mas isso acontece por uma coisa tão boba que vocês simplesmente não vão acreditar. Isso acontece porque acontecia, né? Simplesmente porque os médicos puxavam o rosto para trás. Mas isso nem faz sentido, porque a força da gravidade, ela não faz isso com você. Ela te joga para baixo, não para trás. Então, hoje em dia, você reposiciona o tecido assim. É que os médicos vão aprendendo meio também que por tentativa e erro ao longo do tempo as técnicas evoluem. Então isso já ficou claro. O vetor de tração do lifting é um vetor vertical, tá certo? Então não tem como você ficar com cara de artificial. Aliás, é preciso ficar bem claro. Muitas vezes, pessoal, preenchimento, colocação de fios, outros procedimentos ditos minimamente invasivos deixam você com cara muito mais artificial do que um lift com a técnica atual te deixaria. Então, não tem como isso acontecer. Você não fica com cara de artificial. É impressionante como a cirurgia, como o lifting, ela não te confere nenhum aspecto de artificial. Tá? Isso tem que ficar claro, porque às vezes tem gente que gosta daquele padrão artificial. Até hoje. É claro que tem. Ninguém nasce com cabelo roxo ou com cabelo vermelho. Mas tem gente que pinta o cabelo de roxo ou vermelho, que é um padrão, um colorimento artificial, né? Não é natural isso aí. E pessoas existem até hoje que buscam um resultado artificial da cirurgia. Então, se você é essa pessoa, não faça o lifting, porque você vai ficar decepcionado com isso. Você não vai ter nenhum resultado artificial. É uma coisa muito discreta, uma coisa elegante, uma coisa, vamos dizer, requintada e discreta, né? A filosofia seria mais ou menos essa, tá certo? Eu quero ficar mais bonito. Ou eu quero ficar mais bonito, então eu vou fazer um lifting. Não faz não, meu querido. Ou minha querida. Não faz não, que o lifting não vai deixar você nem um pouco mais bonito ou mais bonita. Não confunda as coisas. Saiba escolher. Vamos colocar os pingos nos is. O lifting não vai te deixar nem artificial e nem mais bonito. Ele vai só fazer uma coisa: te rejuvenescer. Ele vai fazer você voltar no tempo. Então vamos supor que uma pessoa ela esteja insatisfeita com a aparência dela desde a adolescência. Ela nunca gostou de se ver no espelho, ela nunca se achou bonita, e aí com 60 e poucos anos resolve fazer um lifting. Vai ficar ela mesma mais jovem, com a mesma aparência que tinha alguns anos atrás. E se ela já não gostava daquela aparência, ela vai continuar a não gostar. Tá bom? Isso tem que ficar bem claro, porque muita gente confunde isso. E as pessoas começam a ter expectativas irrealísticas, achando que vão ficar mais bonitos. Não vão. Tá? Então, só para poder finalizar, você
não vai ficar mais bonito ou mais bonita com o lifting. Ela é uma cirurgia apenas de rejuvenescimento. Se uma pessoa se acha feia e envelhecida e faz um lifting, ela vai ficar uma pessoa mais jovem, mas feia, do mesmo jeito que se achava antes. Tá bom? Existem outras cirurgias que podem acrescentar beleza ao rosto. A rinoplastia é uma delas, mas isso não acontece no caso do lift de jeito nenhum. Às vezes a pessoa espera muitos anos, aí o rosto vai derretendo, o pescoço vai despencando, e quando a pessoa está toda pelancuda, a pessoa procura a gente para poder ajudar, e a pessoa escolhe o lifting. Saiba que fez a melhor escolha. Mas o que é engraçado é que às vezes a pessoa diz pra gente o seguinte: doutor, puxa aí com toda a força que der, né? Me deixa bem esticado mesmo, que eu quero ficar bem rejuvenescido, né? Pessoal, eu não posso puxar assim a Deus dará. Existem critérios. Sabe por quê? Porque existe uma coisa no lifting, e em muitas cirurgias também acontece essa coisa, esse fenômeno, chamado arame no queijo. O que é o fenômeno arame no queijo? Imagina que você pegou uma peça de queijo pesada, passou um arame por ela e pendurou no teto. O que você acha que vai acontecer com o tempo? O arame vai cortar o queijo e aquele queijo vai cair de novo. Então, quando eu faço a incisão do lift, faço a dissecção, né, sobra pele, a gente resseca o excesso de pele e a gente puxa a pele e sutura. Eu não posso suturar, pessoal, com toda a força que eu quero, não. Porque se eu suturar com toda a força que eu quero, o fio da sutura que eu fiz, ele vai funcionar como arame, cortando o queijo. O fio seria o arame e o queijo seria o tecido do teu rosto. Então a gente reposiciona com muita força, o fio corta o tecido por debaixo da pele, né? Isso não aparece superficialmente não, mas você perde o reposicionamento. E aí o rosto e o pescoço voltam para a posição original. Entende? Então isso não é assim na loucura, não é no olhômetro, não. É no feeling. Existem parâmetros para você poder saber o quanto que você pode puxar com segurança. Porque se você puxar demais, é aquela situação onde o ótimo acaba sendo inimigo do bom. Você quer conseguir uma coisa tão perfeita, puxa tanto, que você perde a sustentação do rosto, porque o fio corta a carne, e seu rosto reposiciona e você nem bom o seu resultado fica. Tá? E outra coisa também, quando você vai fazer uma sutura, uma ferida cirúrgica, você vai unir, né, os lábios da ferida cirúrgica, você tem que uni-los com suavidade, delicadeza, como se fosse um beijo, como se fosse um lábio se tocando, se beijando. Porque também, além do fenômeno queijo, arame no queijo, você tem também um alargamento da cicatriz se você fecha a incisão cirúrgica com muita força. A cicatriz, ao invés de ficar uma linha totalmente discreta, ela pode ficar da largura de um dedo. Tá? Ah, doutor, mas se você puxar mais, eu não vou ficar mais esticada? Você tenderia a ficar mais esticada, mas você pode nem mais esticada ficar, porque você pode perder a sustentação, entende? E você pode até ficar mais esticado um pouco, mas no mínimo você ganharia uma cicatriz mais grossa, que ao invés de ser fina como a linha, seria da grossura aí de 1 centímetro, da largura de um dedo. Então, a gente às vezes, né, que conhece a técnica, a gente tem que sacrificar alguma coisa
de repente não deixar tão esticado assim para poder ganhar outras, entende? Então é muito difícil de você conseguir exatamente tudo que você quer ao mesmo tempo agora. A vida da gente nunca é assim, né? Sempre que você conserta o carro, o computador dá defeito, então sempre tem uma coisa ali para poder estar resolvendo, tá? Então a gente vai fazer o máximo possível para ter o melhor resultado, mas a gente não pode ir, né, de acordo com o achismo do paciente, porque eu não posso delegar a função de decidir o que eu vou fazer a você que é paciente, com todo respeito, porque você não é um profissional, né? A gente pode conversar e você pode sugerir coisas, tá certo? Mas eu tenho que tornar a sua expectativa, muitas vezes irrealística, mais realística, justamente para você não correr o risco de se decepcionar no pós-operatório. Agora, pergunta que não quer se calar. Você está aí com o rosto e o pescoço com pele sobrando, derretido, você quer melhorar isso, você quer rejuvenescer. Você escolheu a melhor opção. O lifting não tem nada comparável a ele. Mas aí você vem com aquela pergunta para cima de mim. Mas doutor, quantos anos que eu vou envelhecer? Ô meu querido, minha querida, olha só. Eu não posso ser tão preciso assim quanto você gostaria, né? Afinal de contas, as coisas não são matemáticas. As pessoas mudam. Umas têm uma cicatrização um pouco diferente das outras, tá certo? Umas peles são mais grossas, outras não. Outras pessoas fizeram procedimentos antes do lifting, o que é diferente de uma pessoa que nunca fez nada e fazer um lifting logo de cara, entende? O resultado de quantos anos você consegue rejuvenescer é variável de pessoa para pessoa. Eu gostaria de ser tão preciso assim, mas isso não é matemático. O que eu posso te dizer é que meus pacientes me relatam. Então, assim, quando o paciente deixa para operar quando já está muito caído, muito derretido, muitas vezes eles dizem espontaneamente que rejuvenesceram cerca de 20 anos. Eu nunca tive nenhum paciente que disse que rejuvenesceu mais que 20 anos, tá certo? Ah, mas e o mínimo, né? Quanto que é o mínimo que a gente rejuvenesce? O mínimo que eu já ouvi dizer que se rejuvenesceu após um lift é cerca de 10 anos, tá certo? Principalmente no caso daqueles pacientes que optam pela cirurgia no momento mais precoce, que não deixam o rosto e o pescoço desabarem muito para poderem operar. Então, como eles não se distanciam muito do ideal, no caminho de volta fornecido pelo lift, eles não têm uma longa distância para percorrer como quem deixou, né, a coisa piorar muito ao longo do tempo. Então, a média é de 10 a 20 anos, tá bom? Isso muda um pouco, porque se você tem uma pele muito pesada e você que costuma me assistir sabe que o médico não pode botar, né, toda a força para poder puxar a pele e suturar na posição certa, porque o fio às vezes corta o tecido e você perde reposicionamento. Você tem que ter um feeling de puxar o máximo que der para a pessoa obter o bom resultado, mas sem perder o reposicionamento do tecido. Nas pessoas de pele mais grossa, você tem uma limitação, né? Porque a pele é mais pesada. Então você, se puxar muito, corta, o fio corta o tecido e você perde o reposicionamento, né? Então as pessoas de pele mais fina têm um resultado um pouco melhor que as pessoas de pele mais grossa no lifting. Porque a pele mais fina eu posso cumprir o meu protocolo, eu posso puxar com suavidade, a pele não é tão pesada, ela vem mais, ela é melhor reposicionada que a pele grossa, sem correr o risco do arame no queijo, do fio cortar o tecido
e você perdeu o reposicionamento. Mas eu acho que uma média de 15 anos aí de rejuvenescimento é bastante satisfatório, né? Poucos procedimentos promovem um rejuvenescimento dessa magnitude. Eu espero que você concorde comigo. Tá ok, doutor. Então, eu já entendi. Se eu estou com o meu rosto e pescoço derretido, se eu quero fazer um lifting, eu escolhi a melhor opção, sem dúvida nenhuma. E eu vou rejuvenescer aí em média 10 a 20 anos. Tá certo? Agora, quanto tempo eu vou manter o resultado? Também é variável, né, pessoal? Não é igual para todo mundo, não. Mas eu diria que em média 10 a 12 anos você mantém o resultado. Tá? Ah, mas existem pessoas que podem perder o resultado antes. Eu operei e durei só 8 anos, daí 8 anos começou a cair o tecido de novo e eu tive que refazer a cirurgia. Sim, pode acontecer, mas a média do resultado assim perceptível é 10 a 12 anos. Existem casos que duram 15 anos. Eu já tive casos que duraram 15 anos e eventualmente 17, mas isso é muito raro, tá? Então, é isso. O resumo, né? Eu vou rejuvenescer com o lifting 10 a 20 anos e o resultado vai permanecer uma média de 10 a 12 anos. Ô doutor, existe alguma coisa tão indicada para melhorar o rosto e o pescoço derretidos, despencados, quanto o lifting? Infelizmente, eu posso te garantir que não existe nada nem semelhante. O lifting está num patamar de eficácia de rejuvenescimento facial e os demais procedimentos estão em outro patamar. Ah, mas é que eu vi na internet que existe tal e tal métodos que são comparáveis. Pessoal, a internet o que mais tem é gente falando mentira com a cara mais limpa do mundo e sem a menor consciência, sem o menor respeito e sem o menor medo das consequências, né? Então existem procedimentos com efeito lifting, mas comparáveis ao lifting não. Às vezes a pessoa pergunta isso porque ela tem medo de operar, às vezes tem um problema de saúde e não pode ser submetida à cirurgia, às vezes o custo de um lift é incompatível com a realidade dela. Então é importante a gente responder a estes questionamentos. Então vamos citar o exemplo aqui dos fios de sustentação. Por um motivo tão lógico, não existe comparação com o lift, que é a falta da remoção de pele, né, pessoal? No lift você faz um corte, disseca o tecido e a pele vai ficar sobrando, você remove excesso de pele. Como é que você faz isso num fio de sustentação? Quando você coloca um fio de sustentação? Então, só isso aí já é uma coisa muito clara, que deixa muito óbvio, mesmo para quem é leigo, que se você não remove a pele, e se o seu problema é excesso de pele, como é que você vai melhorar significativamente? Você, após a colocação do fio de sustentação, você tem um edema logo no período inicial, e você tem uma melhora assim aparente até por causa do edema e pelo tracionamento, mas logo o fio perde o tracionamento, o edema desaparece e você vai perceber que você jogou seu dinheiro no lixo. É isso mesmo, é no lixo. Agora, se você é uma pessoa que quer muito pouco, aí pode ser que você tenha aplicado bem o seu dinheiro. Ah, doutor, mas e os métodos que aplicam calor ao rosto? O famoso ultrassom microfocado. É um resultado limitado, né? Que não tem nem comparação com o lifting, pode ser usado. Qual que é o efeito do ultrassom microfocado? Quando você pega um bife desse tamanho para poder fritar, você frita ele, não encolhe. A roupa não encolhe quando você lava. Tá? É assim, o tecido humano, quando submetido ao calor, ele encolhe. Então, se você gera calor na face e no pescoço do paciente,
o calor ele dá uma encolhida no tecido. Então você tem um efeito lifting, mas é muito leve comparado ao lifting. Eu acho que essas técnicas de colocação de fio, de sustentação e aplicação de calor local, principalmente sob a forma de ultrassom microfocado, são complementares ao lifting. Vamos dizer, você fez um lifting, aí você fez um lifting com 65 anos, lá para os 75 anos você começa a perder resultado de novo e quer tomar outras providências. E aí de repente você tem um monte de problema de saúde com 75 anos e você quer, mas você não pode operar, você não tem indicação, não é seguro. Então você iria contemporizar, né? Iria postergar o envelhecimento, colocando fio de sustentação, né? Ou então aplicando calor local com ultrassom microfocado, como eu já disse. Inclusive, a ordem dos fatores altera o produto nessa situação de rejuvenescimento facial, porque não é bom você fazer primeiro o ultrassom microfocado e depois um lifting, porque quando você gera calor e aplica no rosto e no pescoço, os vasos sanguíneos eles sofrem uma contração pelo calor, eles sofrem uma modificação irreversível. E aí se você for fazer um lifting depois, como você descola a pele e os tecidos profundos, você pode ter, você aumenta a chance de ter um comprometimento da viabilidade do retalho do lift, ou seja, você pode ter áreas de necrose se você faz um lift num paciente que antes já fez ultrassom microfocado. Então é bom você fazer primeiro o lift e fazer ultrassom microfocado depois, que você não corre esse tipo de risco. Agora, no caso do fio de sustentação, né, se você fez um fio de sustentação e quer fazer um lift depois, o problema não vai ser aumentar o risco de desvitalizar o tecido, né? O problema vai ser a técnica cirúrgica em si, o trabalho que isso vai ocasionar ao cirurgião, dependendo do tipo de fio que você colocou. Eu já operei paciente que tinha um monte de fio, daqueles fios antigos, tipo fio russo, que eles são igual arame farpado, eles têm ferpa. Então eles formam uma rede aqui no teu rosto, embaixo da pele, e aí quando você vai dissecar é complicado, né? Porque você vai querer tirar um fio desse, o primeiro fio se prende no segundo, o segundo se prende no terceiro, o terceiro no quarto. Às vezes você faz uma pressão aqui, você puxa aqui, e o fio lá na frente pode estar em contato com o ramo do nervo facial e machucar o nervo facial. Então você vai dificultar o trabalho do cirurgião. Tá? É nesse sentido, então, que o fio prejudica, tá certo? É bom ter essa noção. O preenchimento, tá? Não prejudica em nada quando ele é feito com ácido hialurônico. Agora, quando ele é feito com polimetil metacrilato, com produtos inabsorvíveis, que é chamada bioplastia, né? Ou aplicação do PMMA, que eu particularmente sou 100% contra, eu nunca faria em mim, nunca faria nos outros. Aí nesse caso, se você fez um preenchimento com produto inabsorvível e vai fazer um lifting, você pode ter problema também, porque esse produto ele forma uma teia entrelaçada semelhante à teia formada pelos fios de sustentação, e às vezes você vai tentar tirar, ele está aderido no tecido, você tem mais chance, né, o cirurgião tem mais chance de provocar lesões nervosas ou vasculares indesejadas. Então não é bom você fazer um preenchimento com produto inabsorvível se você pretende fazer um lifting depois. Aliás, não é bom fazer um preenchimento com produto inabsorvível em momento nenhum da tua vida, a verdade é essa. E qual que seria assim a diferença entre um lifting e uma lipo de papada? Tudo. Não tem nada a ver uma coisa praticamente com a outra, tá, gente? A lipo de papada é um procedimento muito chinfrim. Não melhora quase nada. Eu vejo pessoas na internet dizendo que fazem lipo de papada com resultados maravilhosos. É mentira. É impossível disso acontecer. Se fosse assim, os médicos sérios não seriam loucos de propor um procedimento da magnitude de um lift para poder melhorar o pescoço das pessoas, né?
Internet é o portal dos malucos sem noção. Então, assim, a lipo de papada não melhora praticamente nada isoladamente, tá? Porque a papada tem várias camadas, tem 4 camadas principais, e a lipo de papada ela só remove gordura da camada superficial. Você não remove gordura da camada profunda, você não estica o platismo, você não tira o excesso de pele. A papada é excesso de gordura superficial, excesso de gordura profunda, é frouxidão desse músculo aqui do platismo, frouxidão de pele. Então, é meio difícil você ter uma pessoa que tenha uma papada formada exclusivamente pela gordura superficial, sem excesso de pele, com platisma adequadamente tensionado, sem excesso de gordura profunda. Isso é a mesma coisa que você acreditar em mula sem cabeça. Então eu vejo pessoas totalmente iludidas a esse respeito. Durante o lifting, às vezes em alguns pacientes a gente faz uma lipo de papada concomitantemente, mas isso mudou muito ao longo dos anos. Hoje em dia a tendência é a gente não fazer a lipo de papada durante o lifting. Por quê? Porque a gordura facial ela perde posicionamento com o tempo, e a gordura vale ouro. Então, ao invés de você tirar a gordura, você procura com o lifting reposicionar a gordura. Por exemplo, se você tem gordura aqui embaixo e no lifting uma das intenções é reforçar, né, a visualização, né, da linha mandibular, que é uma característica estética desejável em ambos os sexos, se você lipoaspira essa região aqui do pescoço, quando você reposiciona o tecido, você perdeu aquela gordura. Então a gente costuma deixar a gordura aqui porque a gente joga ela para cima. Aí ela aumenta, né, o corpo, o volume do ramo mandibular. Então lipo de papada isolada é conversa para boi dormir, tá certo? Se alguém diz que fez uma lipo de papada isolada e melhorou, é porque associou com outras coisas. Geralmente é fio de sustentação. E aí o efeito vai embora rapidíssimo. Não tem nem o que pensar. Se você fizer alguns desses procedimentos rapidinho, você vai gastar bastante dinheiro e você vai entender que não vale a pena e vai procurar fazer um lifting que realmente funciona.